pelas cerdas, como se fosse um pincel. Isso é caligrafia. Caligrafia é escrita, né? Com vários materiais dá para fazer caligrafia, mas vai ser sempre escrito no resultado de um material que vocês usem para escrever. O lettering é diferente. O lettering é o desenho de letras. Então, por exemplo, eu quero fazer o desenho de uma brush. Aí eu vou lá e vou fazer o traço grosso, o traço fino. Não sei se dá para vocês verem aí, senão eu mudo o material aqui. O traço grosso e o traço fino, eu vou fazer pintando, né? Desenhando isso. Não vai ser um resultado natural de um instrumento que eu estou usando. Não, vai ser o desenho da letra. Então, esse é o lettering. E assim você pode fazer composições, escrever palavras, só que desenhando a letra, que é a característica do lettering. A tipografia, vocês conhecem mais, as fontes do computador, e elas podem ser usadas como inspiração. Você pode chegar lá no seu Word, escrever uma palavra e copiar aonde que a letra fica fina, onde que a letra fica grossa, se a letra tem serifa. Vocês podem se basear nas fontes e copiar e desenhar isso e transformar em lettering. Então, é muito interessante estar um pouco ligado, mas são coisas diferentes, certo? Também os materiais que eu uso. Pode-se fazer lettering em qualquer coisa, com uma lapiseira, com uma caneta, com borracha. Eu, particularmente, gosto muito dessa caneta da Faber-Castell aqui. Eu uso para contornar, se chama Faber-Castell Porosa. Faber-Castell. Ponta porosa. Ela é bem pretinha, é ótimo para contornos. Eu uso a brush, que eu já mostrei para vocês, para fazer alguma base. Eu quero escrever, quero que fique bem perfeito. A cópia eu uso a brush para fazer lettering. Uso muito a marca Uniposta também. Eu faço mais paredes, eu escrevo em paredes. E aí eu uso bastante, ela tem uma ponta bem bonita e uma tinta bem forte. Mas, no geral, dá para fazer lettering em qualquer coisa. Você pega um lápis, um pouco de criatividade e consegue desenvolver. Tá bom? Bom, agora eu acho que nada melhor do que a prática para vocês verem realmente como funciona o processo que eu uso para fazer. Mas antes eu vou mostrar para vocês artes finais. Como que ficaria uma arte? Aqui tá alguns trabalhos que eu fiz manualmente. Depois de finalizados, pode ficar assim, pode ficar... Vai muito da criatividade. Tem gente que usa muito mais desenho, eu gosto mais de focar em fontes mesmo, né? Eu detalhar, mas isso é um processo final já, contornado. Eu vou mostrar certinho cada etapa de cada arte, que muitas dessas foram usadas para estampas de camiseta, para logotipo, até tatuagem, o pessoal já se inspirou em desenhos de lettering para fazer. Isso aqui ganhou um concurso do Dia da Mulher. E tem muitos outros, muitos. Aqui alguns trabalhos antigos, alguns mais recentes. Então, tem muitas possibilidades dentro do lettering. E acho que vocês podem inventar bastante coisa e criar. Eu falando de materiais, que dá para qualquer um. Esse daqui eu fiz com caneta Bic. Caneta azul, aquela que a gente tem no estojo a todo momento. Mas a maioria em preto e branco, né? Eu acho que é uma marca minha. Muito trabalhar em preto e branco. Sempre gostei muito e também na hora de digitalizar, eu acho que fica mais fácil quando tá preto e branco. Tá bom? Tem bastante coisa. Eu tenho umas 3 pastas dessas. Só com trabalhos de treino, de algum concurso. Eu fazia alguns concursos para o pessoal escolher qual composição seria melhor para cada frase.
Isso lá no Caligrafiverso, gente, vocês podem seguir, se vocês quiserem, @Caligrafiverso, Instagram, Facebook, tá? Tem que fazer o merchan. Bom, ó, esse foi o último aqui, foi um lambe para um poeta, chamado Unibrisante, é um poeta bem famoso aqui na Zona Sul. Eu fiz um trabalho com ele exclusivo, ficou bem legal. Ó, aquele que eu mostrei para vocês no slide, que é um digital, ele nasceu também de uma arte escrita. Bom, então vamos lá, né? Chega de conversa, vamos mostrar um pouquinho desse processo criativo. Não aparece aqui, né? Primeiro, gente, quando eu vou fazer uma criação, eu gosto muito de trabalhar com o que eu amo, né? Então eu seleciono uma frase, eu faço uma poesia curta. Geralmente eu trabalho com frases mais curtas por conta da composição ser um pouco complexa, conforme vai aumentando a quantidade de letras. Para mostrar para vocês hoje, eu escolhi uma frase eu sempre começo assim mesmo. Eu escrevo a frase que eu vou fazer para me ter ela assim, sempre à vista. Então, vai ser meu lar é onde você está. Essa é a frase que eu escolhi para a gente fazer hoje. E aí eu começo como? Eu faço desenhos livres. Eu chamo de miniaturas ou thumbnails. Eu faço, por exemplo, aqui, um quadradinho, eu faço 4, 5 modelos. Faço miniaturas mesmo, faço como se fosse a folha de sulfite, desenhado assim, pequenininho, com alguns formatos diferentes. E vou testando algumas possibilidades, né? Por exemplo, tudo bem pequeno, gente, bem solto, para não atrapalhar mesmo a criatividade. Aí eu escrevo em vários formatos. Nessa fase, eu não me preocupo, qual é a fonte que eu vou copiar do computador? Em quem eu vou me inspirar? Não, nessa fase eu só rabisco como se fosse um processo criativo para você ver onde se encaixa melhor essa frase. Pô, eu vou usar essa fonte? Será? Pode ser de outro jeito. Vamos tentar de outro jeito aqui. E eu faço várias, gente. Geralmente eu faço 4, 5 thumbnails e escolho minha preferida para ir para a segunda parte do processo. Bem solto mesmo. Não fica bonito, vocês falam, nossa, a pessoa está dando aula, nem sabe escrever. Mas é assim mesmo no começo, é bem solto.
Essa é a primeira fase. Eu, particularmente, gostei mais desse, eu escolho um, né? Também eu gostei desse aqui para trabalhar com vocês o resto do processo. Eu acho que esse ficou bem simples, acho que combinou, dá para trabalhar bastante dentro desse aqui. Bom, essa é a primeira parte. A segunda parte, depois que eu escolho a frase e escolho aonde cada palavra vai ficar, eu vou para a fase de diagramação. O que é diagramação? Eu vou marcar a página mesmo, marcar os centímetros, quantos centímetros vai ter cada letra, para ficar mais profissional, né? Eu não vou fazer muito grande, eu vou fazer meia folha só, para não demorar tanto. Digamos aqui. Fazer formato A5. Bom, aqui é bem régua mesmo, viu, gente? Eu marco a margem, né? Eu nunca gosto de fazer um trabalho grudado nas laterais, então eu vou lá, vou fazer uma margem simples, bem quando a gente aprende na escola mesmo, a marcar margem. Eu vou dar uma margem de 1 centímetro aqui. Isso. Essa margem eu vou passar caneta, porque eu vou ensinar um truquinho para vocês depois. Porque assim, o lettering é erro e acerto, viu, gente? Nunca vai sair perfeito de primeira. Você pode fazer várias tentativas, mas quem gosta de ficar pagando toda hora, né? Então, eu uso um truquezinho aqui. E vocês podem usar também, se vocês tiverem o equipamento. Se não tiverem, eu ensino outro jeito. Bom, vou marcar bem forte essa margem, porque eu vou usar essa folha por baixo depois. Bom, voltando aqui, meu lar é onde você está. Eu sempre destaco também palavras dentro do lettering, palavras-chave. É aquela palavra que você quer realmente passar para a pessoa, mesmo se ela não ler a frase inteira, ela vai entender. Por exemplo, o meu lar é onde você está. Eu escolhi o lar para destacar e o você. Porque, no caso, o meu lar é você, é o que eu quero mostrar nessa frase. Então, eu sempre vou deixar o espaço maior para ela. Aí, primeiro eu acho aqui, eu sempre acho o centro da folha, fazendo um X.
É legal vocês dedicarem bastante tempo para isso, porque quando uma composição está bem diagramada, faz total diferença no resultado final. Tá? Então, eu vou separar aqui uma linha no meio para colocar o é onde e os espaços que sobrarem vai ficar com meu lar e você está. Essa é a linha que eu vou deixar esse espaço para o meio, e essas próximas linhas que eu vou fazer agora é só para não ficar grudado nas frases de baixo. Na parte de baixo e na parte de cima. Mais um espaçamento. Bom, aí na hora de escrever, como eu fiz esse grid, eu chamo aqui, eu não vou escrever aqui em cima direto. Por quê? Porque se eu errar, eu vou ter que apagar tudo, apagar o grid e ter o trabalho todo de fazer isso de novo. Então, eu uso uma mesa de luz. Vou acender agora. Se vocês não tiverem, gente, uma mesa de luz, vocês podem usar papel vegetal, papel manteiga, que para fazer essa função, que eu chamo de camadas, né? Como se fosse um Photoshop da vida. Camadas. Então, se vocês observarem, ó, dá para ver certinho as marcas que eu fiz. Essa parte é bom. Também é um pouco solta ainda. Só o grid que vai ser um pouco mais trabalhado e a parte de cima vai ser solta, porque eu vou aperfeiçoando essa arte conforme eu vou fazendo as camadas. Como assim? Eu vou fazer lá a frase que eu escolhi, lembrando, né? Essa daqui. Aí eu vou testar, por exemplo, eu começo sempre pela palavra que eu quero dar destaque. Então eu vou escrever aqui lá. Acho que eu vou fazer de caneta para vocês verem melhor. Mas essa fase geralmente eu faço de lápis, apago se precisar. Mas eu vou fazer de caneta porque o lápis é muito clarinho, a lapiseira. Bom, por exemplo. É uma letra cursiva, tá? Eu vou simular uma brush ou uma letra de pena, de caligrafia. Eu sempre gosto de preencher também já os lados. Isso vocês aprendem observando mesmo as tipografias, como eu disse no início. Eu já tenho um conhecimento, então eu vou fazer direto aqui. Vocês com dúvida, é só pesquisar no Word de vocês, consegue já tirar essa dúvida da onde que eu vou pintar. Eu costumo preencher já para me entender o peso que isso vai ter, se vai ficar legal, se não vai. Não precisa caprichar nesse preenchimento não, gente. É só para vocês terem a noção mesmo do que precisa melhorar, se vai precisar engrossar mais na próxima camada ou não. Vou fazer o lá e o você eu vou fazer com essa mesma tipografia para combinar no conceito aí da frase toda. Sempre preenchendo, é bem importante.
para ter essa visão do peso. Agora, por exemplo, esse meu vai ficar muito espaço se eu deixar só essa palavrinha meu escrito aqui do lado. Então, eu vou fazer algum detalhe. Isso é bem livre. Eu vou usar 2 tracinhos mesmo, assim, ó. O que veio na cabeça agora. E aqui eu vou escrever o meu. Legal, gente, também, às vezes vocês ficam com dúvidas. Ah, como eu vou conseguir centralizar a palavra? Você pode começar apenas conta letras e começa pela do meio, por exemplo. O meu tem 3 letras, eu vou começar pelo E aqui para fazer mais ou menos onde vai ser o meio desse quadrado aqui para me ter uma noção na hora de escrever. Aí eu já vou ver onde eu posso colocar meu M, se eu pôr mais para lá, se eu pôr mais para cá, fica mais fácil. E aqui ainda tá sem capricho, é mais para vocês encontrarem aí a composição de vocês para ter a referência para a próxima camada. Então, aqui como eu já tenho essa base, vou fazer uma linhazinha assim. A gente pode fazer um enfeite, uma seta, um arabesco. É onde, aí eu vou lá, não é onde, vou contar aqui, contando o espaço, viu, gente? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, né? Então a metade vai ser aqui. Então, eu costumo escrever de trás para frente mesmo. Aqui, ó. Do meio. Desenho, pode fazer a setinha aqui. Tá bonitinho. E aqui eu vou usar o mesmo detalhe do meu. Sempre é legal vocês usarem em várias palavras o mesmo detalhe, não escolher várias fontes, escolher uma ou duas, no máximo 3 para fazer essa composição. Pode testar, gente, nessa fase. Ah, será que fica legal isso? Será que fica legal aquilo? Essa é a hora de testar. Tá vendo? Nada demorado mesmo. O início é bem simples. E aí, pronto. Aí aqui, o que eu vou fazer? Eu vou começar a olhar criticamente, né? Bom, o que eu posso melhorar nesse lettering? Eu gostei dessa fonte.
eu vou fazer com serifa, sem serifa, tá muito junto, a inclinação está errada, por exemplo. Aqui, ó, eu percebo que na margem o ar ficou um pouco mais distante do que o meu, que ficou bem grudadinho. Então, isso eu posso arrumar na próxima camada que eu vou fazer. O onde eu acho que ficou bem centralizado. Você também. Eu acho que é mais aqui no ar, para dar esse espaço e talvez um pouquinho mais de espaço aqui entre as palavras também, para não ficar confuso, né? A ideia do lettering é você ajudar a passar uma mensagem. Se ele fica muito complexo, aí você, em vez de ajudar, atrapalha, e não é isso que queremos. Aí eu mantenho, né? Eu sempre mantenho o grid, vou deixar essa folha também, e vou vir com uma outra folha por cima aqui, já pensando no que eu disse, nos pontos que eu quero arrumar aqui. Então, eu vou lá de novo. Como eu já tenho a referência embaixo, então você não precisa mais, eu vou começar pelo meio para errar, porque você já tem uma referência de onde vai estar. Então, agora é só tentar melhorar o que você já fez. É uma arte, assim, bem detalhista, sabe? Vocês podem criar muita coisa em cima disso, muitas frases bacanas e podem testar muita coisa, não tem regra no lettering. Tem, no máximo, um processo um pouco mais fácil
para evitar alguns erros. Porque antes eu, por exemplo, fazia uma frase inteira para descobrir que eu achei que não ficou legal, ou que não cabia na folha, por exemplo. Então, depois que eu desenvolvi esse processo, melhorou bastante. Gente, sempre olhem referências, viu? Não tenha medo de olhar fonte, de olhar como a letra é escrito. Melhor vocês olharem e ter certeza do que estão fazendo para não cometer nenhum erro que poderia ser evitado só de ter uma referência. Aqui eu vou corrigir um pouquinho o espaço. Eu achei o outro muito perto antes. Muito perto o E do E. E esse processo de camadas, vocês podem levar longe, onde vocês quiserem, até a perfeição. Geralmente, quando, por exemplo, alguma coisa que eu vou postar só de hobby, eu faço 2, 3 vezes no máximo. Agora, quando é um trabalho final, eu faço várias vezes, faço vários testes, mudo muita coisa, escolho outras fontes. Por exemplo, aqui a gente já chegou numa composição. Aqui, por exemplo, eu posso mudar. Ah, eu acho que não podia ser uma fonte de pena, poderia ser uma brush. Ou, de repente essa letra eu não gostei, vou colocar uma serifa. É bem livre. Eu vou fazer uma versão final para vocês verem. Agora eu vou fazer de lápis para mostrar, de repente, algum tipo de detalhamento também. Vou fazer com a lapiseira primeiro. Aí eu tento alinhar certinho aqui as camadas. Eu não fiz na folha inteira, gente, porque senão eu ia ficar a noite toda de vocês aqui. Então eu quis fazer um pouco menor. Aqui, por exemplo, eu já posso usar uma régua para ficar um pouco mais reto, já que eu já escolhi essa fonte. Então, vou fazer com uma régua agora, fazer a arte final.
Gente, meu gato tá aprontando aqui dentro do quarto, vocês não têm noção. Ele quer aparecer também na câmera. E aí eu sempre usando essa referência de bar, para facilitar, né? Porque pensa, apagar tudo, escrever de novo, aí fica borrada a folha, aí dá aquele trabalho de apagar, que demora bastante, né? Geralmente, pra ficar bem apagadinho mesmo. Essa fase de lápis eu não vou pintar, porque eu já defini aí a largura, e aí eu faço algum detalhamento no final. Não só pinto de preto. Cada camada dessa também é uma chance de vocês corrigirem algumas coisas que vocês não gostaram dentro do lettering. É bem mais fácil corrigir quando você está no lápis ainda, do que quando você já teve um trabalhão de finalizar e não gostou de alguma coisa. É muito tentativa e erro, viu, gente? Não tem como. Tá retito, né?
Depois que você definiu mesmo, terminou, falou, não, é aqui, não vou mexer mais nada. Aí você não precisa mais das réguas, nem das guias, nem das outras composições. Pode deixar de lado e só trabalhar na arte final mesmo. Vocês podem variar, fazer textura dentro da letra, pintar colorido. Isso fica muito a critério de vocês. Hoje eu vou fazer tudo preto, porque geralmente é assim mesmo que eu trabalho, com tudo preto e branco, e vou fazendo algumas variações no traço. E é bem livre, gente. Às vezes vocês podem virar folha à vontade. O jeito que ficar mais fácil para vocês fazerem o contorno ou o desenho de letras é o melhor. Entendeu? Cada um tem uma maneira. Eu geralmente viro bastante a folha. Acho que vocês perceberam, né? Inclusive. Esqueci da linha aqui. Então, vocês podem trabalhar com bastante calma, não se tem pressa para fazer lettering. Quanto mais cuidado, mais tempo vocês levarem, mais devagar vocês fizerem com pesquisa, mais bonito vai ficar a arte. Não tem como. Agora eu vou finalizar aqui, pode inventar a textura ou pesquisar alguma coisa na internet. Eu costumo fazer algumas já. Por exemplo, aqui no lar eu posso pintar a parte de baixo, deixar em cima sem cor, ou de repente fazer um degradê, uma luz no meio, por exemplo. O que eu vou fazer? Ó, eu pinto, só um pouco, a parte de baixo aqui. Faço aqui mais uma parte escura, como se fosse um reflexo.
E eu uso, vocês podem usar cores aqui, eu vou usar só essa caneta mesmo, vou detalhar tudo no preto, só que com texturinhas diferentes. Faço um pontilhadinho assim, ó. Pra dar um degradê. Na parte do detalhamento é onde provavelmente vocês vão demorar mais. E porque tem N coisas que vocês podem fazer. Por exemplo, aqui, fazer, deixa eu ver, bolinhas. Eu acho que ficou legal, vou fazer bolinhas assim para ficar diferente a letra. Podia ser coraçãozinho. Depende muito de vocês. Aí aqui eu pinto mesmo, de preto, tudo. E aqui eu posso imitar ali o lar para fazer aquela combinação. E sempre é legal ter dentro da sua frase, para dar um sentido e ficar tudo combinando mesmo. E aqui, vou fazer listrinha. Então, esse é mais ou menos o processo que eu uso para desenvolver minhas artes. Né? Aqui eu faria mais camadas para corrigir outras coisas, mas eu acho que é esse o caminho para vocês. Escolham a frase certinho, montem as miniaturas, sabe? É legal passar por cada processo. Montem as miniaturas para vocês escolherem a que mais fica harmoniosa no seu olhar. Façam grid, gente. Não tenham medo de medir, de fazer margem na sua arte, de dar espaço entre as linhas para ficar bem clara a comunicação. E façam camadas. Usem papel vegetal. Ou até, de repente, se tiver claro, um papel sulfite em cima do outro já dá para ver um pouco. E não pulem etapas. Eu acho que o lettering pode ficar bem bacana se você segurar tudo, ó. Olha, do primeiro, das miniaturas, olha como vai mudando, como vai Jefferson, moldando. Né? Esse R não é por conta isso fica lindo. do semestre aí, anterior, que ele não pegou nada? Parte eu já
Eu já ponho, por Mas eu exemplo, para posso olhar escanear, de eu tiro novo, uma tá? foto e passo pro Illustrator, E e aí eu dos finalizo alunos lá da com a parte do tarefa, vetor. eu E aí vou teria falar com uma eles, vou outra falar que aula, quem sabe, da próxima vez. não tá ligado à Tá? Esse é o meu presença. processo. Agora, se vocês quiserem fazer Mas a tarefa, eu vou postar essa perguntas, tarefa pra podem eles. ficar à vontade, os professores Tá me bom? passam. Pode ser Eu assim? também queria dar umas referências para Eu até me vocês, espantei, eu falei, meu Deus, o que para aconteceu com a Lilian? pesquisar, assim. Tá Acho tudo que bem? legal. Abre só Você pergunta sempre e depois eu dou responde, as tipo, referências. eu Pode fiquei ser? Qualquer coisa eu boto até eu me aqui também no surpreendo dos link. dois lados, porque a gente digita e você já responde. Pessoal, a gente anotou E hoje eu as me perguntas surpreendi, que porque eu falei, caramba, meu, o que será que aconteceu foram com a Lilian? colocadas aqui Aí no eu falei, chat, será que e ela a deve gente estar está passando para a respeitando Camila o horário de para ficar mais coordenação fácil para dela? ela responder. E se aparecer mais alguma informação, também coloca no chat, porque às vezes abre o áudio e pode dar microfonia, tá? Lília, você quer falar as perguntas para a Camila? Tem alguma descrita ou eu posso virar a tela para mim? Oi, Ale, eu posso falar sim. Tá, então as escritas ficam mais fácil para você, Camila. De repente você quer mostrar aí no papel alguma coisa? Tá. Tá. Pode mandar ali. Tá. Então, Camila, quando Oi. você fez o grid, né? Quanto de espaço que você utilizou para as linhas que ficaram no meio do grid? Até se você quiser pegar o grid de novo aí e mostrar na tela,